com a mão. É isso mesmo, Thiago. É isso aí, é por aí mesmo. Estamos gravando novamente, tá? Com a permissão de vocês, para que a gente possa, então, fazer os nossos últimos comentários da nossa aula. Lembrando dessas palavras que o Thiago colocou aí, o próximo passo agora é ir para a prática mesmo. Vamos ver. Agora, fixem essas informações. Tendo dúvidas, entre em contato com a gente, com o nosso WhatsApp, passa a mensagem para a Kelvin retransmite para mim, a gente vai procurando tirar as dúvidas à medida que vão surgindo, tá bom? Vamos, então, compartilhar a tela para finalizar. Onde nós estávamos? Aqui, nos erros da sondagem periodontal. E é o que colocou aqui, possam e colaboradores. Mesmo com uma sonda de pressão controlada, uma sonda eletrônica, pode ocorrer erros. A gente não ficar assim julgando, se culpando, se martirizando por causa disso. É importante eu saber onde que foi. Aqui eu acho que foi que eu peguei pesado, alguma coisa assim. Então, vocês vão ver agora alguns comentários acerca dos asteriscos. Seria a recessão, a mobilidade e a lesão de Furca. A recessão, eu vou medir a distância que vai da margem gengival até a junção cemento-esmalte. Tá? Então, essa distância da margem até a junção cemento-esmalte é a minha chamada recessão ou retração gengival. Tá? Eu meço ali, eu vejo ali. Bom, deu a partir de 3 milímetros, gente. 3 milímetros para cima, eu já marco o asterisco como código do PSR, no caso recessão. E eu tenho que anotar lá. Marquei o asterisco, ou seja, digamos, o código numérico mais o asterisco. Na minha observação, eu coloco recessão gengival. Lá naquela fichinha, naquele campo de observação. Recessão gengival, posso colocar no dente 33, por exemplo. A mobilidade dentária. Segundo o Linde, a nossa classificação de mobilidade dentária é através de um movimento na horizontal, com 2 pontas rígidas, pode ser 2 cabos de espelho ou um cabo de espelho empurrando em direção à polpa de um dedo. Eu não posso fazer isso com 2 dedos, né? Uma ponta tem que ser rígida. No sentido horizontal, vejam bem, no sentido horizontal, eu meço a classificação da mobilidade em grau 1 ou 2. A diferença do grau 1 para o grau 2 é que, no grau 1, o movimento vestibulolingual é até 1 milímetro. No grau 2, esse movimento vestibulolingual é maior que 1 milímetro. Na verdade, é difícil da gente diferenciar um do outro. Na verdade, a gente observando o movimento, aquele movimento maior, que eu sei que passou ali de 1 milímetro, que é difícil mensurar, eu já coloco o grau 2. E o movimento mais fácil, o grau mais fácil de se detectar é o grau 3, que é o movimento, como está mostrando aqui nessa imagem, para você estar empurrando na vertical, né, com o cabo do espelho, o dente para dentro do seu alvéolo. Esse é o grau 3. Ou seja, falou que é movimento vertical, grau 3. O grau 1 e grau 2, vestíbulo lingual. Aquele movimento bem discretozinho, grau 1, que é até 1 milímetro. O movimento mais avançado, grau 2, que é maior que 1 milímetro. A mobilidade, ela não quer dizer que eu tenho que fazer, deu mobilidade, tem que fazer algum tratamento. Nem sempre requer tratamento. Muitas vezes é só acompanhamento, às vezes um ajuste oclusal, alguma coisa assim. Vocês terão a aula de trauma de oclusal que falará sobre a questão da mobilidade por trauma, tem uma série de outros fatores. Então, está aqui os fatores, a quantidade e duração da força, extensão das raízes, a forma, posição do eixo de rotação, a espessura e proporção do colágeno que tem nesse periodonto, né? Tudo isso influencia a mobilidade no paciente. Bom, já falamos da recessão, já falamos da mobilidade. Por último, nós falaremos da lesão de Furca. Lá no IG e no PSR, vocês não vão precisar fazer a classificação em números da Furca, mas pelo menos detectar essa Furca é importante. Para isso, eu posso utilizar de uma sonda de Neighbors, que ela é mais apropriada por ser curva, mas eu posso utilizar também a minha sondinha de Williams,
que nos dentes inferiores eu consigo colocar essa sonda de Williams, milimetrada, dentro do interior da furca. A furca nada mais é que esse encontro aqui das raízes, quando começa a ocorrer uma perda óssea aqui no meio, vai causar um buraco, né, uma cavidade, que eu colocando a minha sonda, ela vai penetrar. E aí, de acordo com a penetração maior ou menor, eu classifico em grau 1, em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Né, como mostra aí a figura. A classe 1 até 1/3, né, que a minha sonda entra da área interradicular, entre as raízes. A classe 2 tem envolvimento de 1/3, mais que 1/3 da área interradicular, né, a sonda entra um pouco mais, sem ultrapassar totalmente a face vestibulolingual, e a classe 3 vai ocorrer toda a penetração, como mostra aqui, ó, nessa última imagem, canto inferior direito. Aqui é a classe 3, ó, entrou toda a sonda, ela passou para o outro lado, varou, né? Na classe 1, então, aquela penetração discreta. Na classe 2, já entra mais do que 1/3, né, da área, entre as raízes. E a classe 3 entra tudo, e até ultrapassar o outro lado. E a classe 4, ela seria a classe 3, só que eu consigo ver isso aqui na boca do paciente. E, via de regra, a gengiva está cobrindo, tanto aqui na classe 1, como na classe 2, como na classe 3. Na classe 4, houve uma retração gengival e eu vejo lá o túnelzinho da raiz. Seria mais ou menos aqui, ó, olhando por cima, um corte transversal, né? Aqui a classe 1 entrou até 1/3 da minha sonda. Na classe 2, entra 2/3, vocês observem aqui, entrou mais do que 1/3, mas ainda não rompeu o osso. E na classe 3 entrou e passou de um lado para o outro. Então, classe 1 está aqui, classe 2, classe 3. Eu coloquei entre parênteses a classe 4, porque é a classe 3, só que eu consigo visualizar aquele arcabouço, aquela armaçãozinha da furca, aquele túnelzinho. Né? Aqui nos dentes, nos molares superiores, realmente é mais difícil de verificar. Né? Eu vou colocar minha sonda lá na parte mesial e distal, o palatinho, para verificar se tem alguma penetração. E aí eu vou concordar com o Thiago. O mais interessante nesse caso de lesão de furca é a gente botar a mão na massa mesmo. Só aí que vocês conseguem entender direitinho como que eu vou localizar essa lesão de furca. Muito e muito em breve a gente vai estar lá na clínica e a gente vai ter essa oportunidade. Não vai faltar paciente, vai mostrar para vocês terem experiências de saberem o que é essa lesão de furca. Lembrando que nos primeiros premolares superiores posso ter lesão de furca também. Nos outros não, porque a raiz dos outros premolares são fusionadas, mas guardem isso. Nos primeiros premolares eu posso ter uma lesão de furca. Nos molares inferiores, como a gente já falou, já mostrou para vocês, talvez o mais fácil de descobrir a lesão, né? Vocês vão vir com a sonda aqui entre as raízes. Quando que eu vou suspeitar, professor? Primeiro, quando eu vejo algo como esse dente aqui, muito suspeito. Aqui eu já vejo que tem uma retração em princípio de furca sem tocar nada. Eu coloco a minha sonda, tá lá. Olha aqui. E outros casos quando tem uma bolsa periodontal muito profunda, PSR4, eu falo, opa, deixa eu olhar naquele dente 46, se não tem uma lesão de furca. Ok? Bom, o exame radiográfico é o exame complementar, a gente já falou. Usaremos normalmente as radiografias interproximais e as periapicais para a gente detectar tanto os cálculos como a lâmina dura desse paciente, as cristas ósseas, se está tendo perda ou não. Né? Eu tenho que saber como é o normal. Olha a crista mais linda, essa daqui. Provavelmente paciente jovem, eu ainda tenho o germe aqui do terceiro molar. E para que serve as minhas radiografias? Para eu verificar e diferenciar
a perda óssea horizontal, da perda vertical, das lesões de biotrifurcações e as lesões endopério. Aí eu lanço mão das minhas radiografias. Hoje, além disso, eu ainda tenho as tomografias para usar. Mas assim, a gente não usa a torta direita, tem as indicações corretas, é por isso a aula de diagnóstico que nós estamos tendo, sabendo onde que eu vou indicar meu exame radiográfico. A avaliação das perdas ósseas, no caso, essa radiografia está mostrando uma perda óssea horizontal gigantesca, vocês conseguem observar aqui, ó, olha a crista óssea aqui já tem praticamente uma perda vertical, já está ficando angulada, mas a característica da horizontal é essa aqui, ó. Ela era para estar, esse osso era para estar aqui. Vocês conseguem observar isso, gente? Olha aqui. Tudo ok aí? O dente está praticamente equilibrando, para não cair para frente ou para trás. Exatamente. Tiago, esse dente aqui, no paciente, o paciente, clinicamente, você pode ter certeza que esse dente balança, mas não cai. Você vê aqui, ó, nesse contato, nesse espaço do ligamento periodontal, tanto que está afastado, ó. Isso é importante vocês começarem a ter familiaridade, ó. Tá vendo? E esse dente aí, lógico que a gente não mede, gente, a gente não mede mobilidade através de radiografia. Mas aqui a gente consegue já ter um lançamão de, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Ok? Essa é a perda horizontal. E aqui a perda vertical, ó. Quando o paciente tem uma cavidade, olha, uma cavitação, né? Em relação ao dente adjacente a esse osso. Além de muito cálculo, né? Vocês vão começar a acostumar com essas imagens aqui, ó. Isso aqui tudo, essa sombra que tem aqui, ó. Isso aqui tudo é cálculo. Cálculo, olha aqui, ó. Grosseiro mesmo. Muito cálculo mesmo. Esse dente, esse 16 aqui, ó, muito provavelmente também está bem próximo de ser perdido. Gente, olha só essa imagem. Primeiramente, essa imagem do lado superior esquerdo. Que dentes que são esses aqui, gente? Quem pode se arriscar a me dizer? Eu tô vendo um premolar ali, ó. Tem um premolar aqui, tem um canino, tem uma raiz de incisivo lateral e uma raiz de incisivo central. Do lado de cá, aqui seria o lado direito, tá? Porque esse aqui é um espelho, né? Então, aqui o lado direito desse paciente não tem nada. O que eu coloco lá na minha ficha? Em termos de sextante, eu vou sondar o que aqui? Aí, no caso, você falou para marcar um X nos números, nos dentes ausentes, quer dizer. Marcar um X nos dentes ausentes. E naquele quadradinho onde é referente ao sextante, eu passo um traço, sabe, Tiago? Ali eu deixo um traço para dizer, olha, no primeiro sextante não tem nenhum dente. Já no segundo sextante tem quantos dentes? Vocês conseguem ver para mim? Nenhum. 3 dentes e 2 canino, raízes. Né? O canino tem um. Tem dente, Tiago. Quem falou 3 dentes e 2 raízes? Espera que eu empolguei, professor. É um dente e 2 raízes. Isso. Vitayane? Watanabe. Vatayane. Watanabe não, Thiago. Então, olha só, no segundo sextante é um dente, um canino, o 23, e 2 raízes. Essas 2 raízes é aquilo que eu falei para vocês, olha, elas não têm condições de serem mantidas na boca. Eu nem vou me preocupar em fazer o IG e PSR desses dentes. O que acontece? Eu vou passar um traço, porque só ficou um dente. Quando eu tenho um dente só no sextante, gente, o que eu faço? Vocês sabem? Alguém arrisca?
Olha só, pessoal, eu vou ter só esse dente. Esses dois aqui eu não vou considerar que ele vai entrar na minha lista de cirurgia para removê-los. Aí no segundo sextante, que esse dente está no segundo sextante, não tá, Vatayane? Sim ou não? Tá sim, desculpa, é porque meu microfone demorou a ligar. Tá sim. Então, esse dente, ele vai ficar sozinho. O que eu faço com esse dente, Vatayane? Você sabe? Arranca ele também. Então tá, olha só. Quando sobra um dente só no sextante, eu vou transferir esse dente para o sextante subsequente. Aqui é o meu terceiro sextante. Eu tenho o dente 24, tá aqui. O 25 não tá mais. Aqui provavelmente devia ter o dente 26. Eu tenho 27 aqui, ó. Então eu tenho dois dentes no terceiro sextante. A partir de dois dentes, eu considero o meu sextante. Guardem isso com vocês. A partir de dois dentes, eu considero um sextante normal. Mas se sobrar só um dente num sextante, esse um dente eu vou transferi-lo na minha anotação para o sextante vizinho. Exemplo, esse caso aqui. Aqui eu não estou contando mais com esses dois, porque eles vão embora. Eu só tenho um dente no segundo sextante. Esse dente que está no segundo sextante, ele vai passar para o terceiro. Ou seja, o dente 23, que era do segundo sextante, vai constar na minha anotação, tá? Para o terceiro sextante. E o que eu faço lá no segundo, naqueles quadradinhos lá da ficha? Passo um traço. Eu ignoro também o segundo sextante. Vocês entenderam isso, gente? Professor, Oi. então no caso, esse molar, eu não tá dando para ver ele bem, mas se ele estiver sozinho, eu posso passar ele pro segundo ou terceiro, normalmente, então. Com certeza. Se fosse o contrário, se eu tivesse esse molar aqui, não é? Onde eu estou passando a seta? Isso. Se tivesse só esse molar aqui, vamos fazer o inverso. Não tivesse esse pré-molar. E aqui no segundo sextante, esses três dentes aqui estivessem, beleza. Eu ia pegar esse dente que ficou sozinho, a gente não gosta de solidão, né? Então a gente pegaria esse dente e traria ele aqui para o segundo sextante, tá? Então isso, mas qual que é a função disso, professor? Qual que é a minha objetivo disso, tirando a brincadeira da solidão? Questões só de preenchimento de ficha. Isso a gente vê muito lá na clínica. Paciente que tem dentes aqui no quinto sextante e um no sexto e um no quarto. Eu pego esses dois e posso jogar para o quinto. Professor, mesmo se o segundo sextante estiver completo, eu posso passar esse dente solitário para ele? Sim, sim. Mesmo que... Aí não vai nem pela questão do que está completo. Ele vai pela questão pelo que está sozinho. Ah, tá, entendi. Então, todo mundo compreendeu isso, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse preenchimento? Então, tá jóia, né? Sinal de que a gente pode pegar o paciente agora. Aqui é um caso mais simples, ele não tem o quarto e não tem o sexto. Tem o que a Vatayane falou, aqui ele tem todos o do quinto sextante, só que aqui não tem nenhum dente isolado, né, Vatayane? E se tivesse, aqui, ó, o que você me falou. Se tivesse um dente aqui, vou te falar mais. Digamos que tivesse aqui o 48 ou 46 e aqui o 37. 37 é quarto sextante, 48 é sexto sextante, ou 46, qualquer um que seja. Eu ia pegar esse do sexto sextante ia passar para o quinto e o do quarto sextante também ia passar para o quinto. O quinto sextante, na verdade, que normalmente tem 6 dentes, ele ia ganhar 2 adotivos. Ia ficar com 8 dentes. Agora, se tivesse 2 dentes aqui no sexto sextante, eu passo ele para o quinto? Não. Não, aí vai ficar um sextante com 2 dentes mesmo. O que não acontece, o que não pode acontecer, é a gente anotar um sextante que tenha um dente só. Aí a gente não anota, passa o dente para o sextante vizinho. Tá ok? Tá ok. Beleza. Bom, agora, gente, a pergunta é essa, né? Para a gente finalizar a nossa aula. E agora? Podemos responder a essas perguntas com mais segurança? Aquele início que a gente começou? Vamos definir o PCR daquele paciente, segundo o pior score encontrado, identificar se ele tem gengivite ou periodontite,
quais restantes seria necessário realizar o periograma e quais restantes seria necessário realizar a raspagem periodontal. A definição do PSR é segundo o pior score encontrado, então a gente vai verificar a questão da penetração da sonda periodontal e tendo como referência se ela está com a tarja preta totalmente coberta, totalmente descoberta ou parcialmente encoberta. Aí eu tenho os 5 códigos, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho um outro fator que a gente falou era o sangramento. Esse sangramento vai me indicar se o paciente está com PSR pelo menos 1. Um outro fator, além, então, nós falamos profundidade de sondagem, o sangramento. O outro fator seria o retentivo, né? Se o paciente apresenta fator retentivo, seria cálculo, seria contenção ortodôntica, restauração mal adaptada, aparelho ortodôntico, cárie, uma série de fatores que retém placa bacteriana. É um outro fator que eu observo para quê? Para colocar um código pelo menos PSR2. E os asteriscos, né? Que é recessão, mobilidade e lesão de furca. Aí eu vou poder definir se o paciente tem só gengivite ou tem periodontite. E vou saber também quais restantes seria necessário realizar o periograma. Né? Eu sei que para realizar o meu periograma, eu tenho que ter pelo menos um dente, alguma área com asterisco ou com profundidade de sondagem que me leve ao PSR3 ou ao PSR4. Então, eu sei que para realizar o periograma eu preciso ter um desses fatores, PSR3 ou 4 ou asterisco. E os restantes que eu teria que raspar, 2, gente. Guardem isso aqui, é um minutinho, 60 segundos finais da nossa aula. Qual área que eu preciso raspar em uma determinada circunstância? Guardem isso, não esqueçam. Quando, é questão de prova, quando eu tiver cálculo, eu tenho que raspar. E quando eu tiver bolsa periodontal. Fechou. Como se diz, lacrou. Então, eu só vou raspar em 2 circunstâncias. Cálculo, só raspo quando tem cálculo. E a outra circunstância? Quando eu tenho bolsa periodontal, na qual o meu PSR me mostrou que seria PSR3 ou PSR4. O meu PSR3 é quando a sonda está parcialmente encoberta e eu sei que a minha tarja parcialmente encoberta, a tarja preta, ela está entre o 3,5 e o 5,5, eu sei que eu vou arredondar esse 3,5 para 4 e vou arredondar o 5,5 para 6. Então, a partir de 4 milímetros, se eu usasse uma sonda milimetrada, é sinal de que eu já tenho a bolsa. Olha, tanto que é simples e interessante essa situação. Tá ok? Gente, aqui então a gente vai finalizar a nossa aula. Eu espero que tenham ficado dúvidas, porque se ficou dúvidas é sinal de que vocês estão estudando. Mas antes de lançarem as dúvidas, uma coisa que eu falo para vocês. Estudem a parte teórica, tá? Peguem essa aula, peguem as gravações, o que tinha aqui na aula, na literatura, né? A literatura básica que está lá na biblioteca virtual, estudem e depois fiquem à vontade para procurar a gente para tirar essas determinadas dúvidas. Tá ok? Todo mundo de acordo? Tudo certo. Então, vamos aparecer aqui, gente, para a gente não fechar a nossa aula sem ver vocês. Cadê? Jamais. Tiago, cadê Vatayane, Renan, Matheus, Maria Eduarda, Letícia, vou chamando pelo nome. Natália. Vamos lá aparecer, gente? Vou fazer um print da tela aqui e a gente encerrar a nossa aula. Ó, até agora só a Maria Eduarda teve coragem de aparecer. Aí, Tiago. Tiago participou da aula do início ao fim. É isso aí. Nossa, Tiago, que barba é essa? Cadê a Isadora? Cadê a Letícia? Cadê a representante? Kelvia, cadê você? Você tem que representar. Quem representa, representa mesmo. Eu vou ligar do celular, que a do computador não está prestando. Ah, tá ok. Então tá perdoada. Gente, olha,
Olha aí a Júlia aparecendo, Isadora está ali, Renan apareceu também, a Letícia. Olha a Kelvia. Opa, a Kelvia está em outra, está em duas Kelvias. Kelvia está chique, está com duas comunicações. Bom, pessoal, agradeço muito. Amanhã tem aula com a professora Moema, de Pério 2. E vamos caminhando, tá? Logo, logo a gente vai estar junto lá na clínica. Vocês verão que o que a gente viu hoje no paciente ainda se torna bem mais simples, tá? Eu tenho que partir para o meu paciente preparado com a parte teórica. Eu acho que vocês estudando, nós com certeza teremos essa parte teórica bem embasada e poderemos ir fazer o nosso exame corretamente, tá bom? Deixa eu fazer um print aqui, todo mundo um sorrisão, olha o X. Aí. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e nós damos por encerrado. Ó, Pedro, chegou no final, né, Pedrão? Damos por encerrada a nossa aula, tá ok? Um grande abraço a todos. Bora ver a semifinal da Champions, né, professor? Vamos embora. Eu vou dar mais aula até a noite ainda.